Bom dia, bebê! Vocês estão bom? Espero que sim, espero que você tenha acordado com bons pensamentos, bons sentimentos, celebrando e agradecendo a vida, celebrando essa oportunidade de estar encarnado nesse plano em tempos de transição planetária. Acredite se quiser, mas muitos espíritos gostariam de estar tendo essa oportunidade, de estar encarnado nesse plano, nesse momento de transição que o planeta Terra está deixando de ser provas e expiações para se tornar regeneração, né? É um processo lento, profundo, de muitas mudanças, mas o fato da gente ter encarnado aqui nesse momento é bastante significativo e é importante que a gente saiba aproveitar essa oportunidade com muita percepção, com muita consciência e principalmente com muita gratidão. Gente, antes de começar o tema de hoje, eu quero sugerir para a gente fazer um exercício que eu ouvi na live da Mônica de Medeiros. Para quem não conhece, recomendo que conheça o canal da Mônica, que é incrível, tem canalizações fantásticas, né? Sempre recomendo o canal dela aqui. E ela recebeu no sábado a Shell Yan, que é uma extraterrestre que está encarnada em Hiparian, né? E as canalizações são sempre incríveis, e a de sábado também foi maravilhosa. E numa das perguntas que a Shell Yan recebeu, uma pessoa perguntava para ela sobre memórias, como se manter positiva, e ela sugeriu, né, que a pessoa relembrasse diariamente, em especial quando estiver tomando banho, mas eu acho que é possível também em outros momentos, né? A pessoa relembrar de algo positivo que viveu e acessar essa memória e sentir que está vivendo aquilo de novo. Então, quero convidar você nesse momento para você fechar os seus olhos e acessar uma memória muito positiva do seu passado. Pode ser uma memória de infância, um relacionamento que te fez bem, uma conversa com um amigo, um momento que você teve com seus pais, com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, um momento em que você conseguiu um emprego, um momento que foi importante para você, uma viagem que foi significativa. Traz esse momento à tona, relembra disso e sente no seu corpo como se esse momento tivesse acontecendo no aqui e agora. Observa como é que fica o seu corpo. E ela sugere para você fazer esse exercício todos os dias, em especial na hora de tomar banho, mas eu acredito que também pode ser em outros momentos, porque cada vez que você ativa boas memórias é como se você estivesse revivendo aquela situação, porque para o cérebro não tem verdade ou mentira. A partir do momento que você está pensando, que você está visualizando algo, para o cérebro é como se aquilo tivesse acontecendo naquele momento, né? Então, quando você acessa essa memória, isso é muito bom porque resgata todos os sentimentos positivos daquele momento. Então, sempre que você não estiver muito bem, ou até para prevenir, se você puder acessar essa memória diariamente, é fantástico para você manter a sua frequência elevada. E outra coisa que eu já falei para vocês que eu faço com frequência, que é muito bom tanto para a cocriação quanto para elevar a vibração, é acessar esses canais, né, de walking tour, que são pessoas que colocam uma câmera aqui na frente e vão andando numa determinada cidade em silêncio. E aí, quando você está assistindo ao vídeo, você tem a sensação que é você que está andando. É muito legal, como se você estivesse dando um passeio, sei lá, em Madrid, em Paris, em Londres ou em São Paulo. Tem câmera em São Paulo, tem câmera no Rio de Janeiro, tem câmera em lugares do Brasil também. Tem câmeras em vários lugares do mundo. Então, se você quiser cocriar uma viagem ou se você gosta de uma cidade e se conecta com aquela frequência, só de você visualizar a pessoa andando, você tem a sensação que você viveu aquilo, que você esteve lá. Então é muito bacana também para a cocriação e para a elevação da vibração. E já que a gente está falando de vibração, energia positiva, cocriação, para variar, né? Eu quero sugerir para vocês uma série que eu assisti na HBO Max, que é The White Lotus. Recomendo para quem puder assistir. Que eu saiba, só tá passando na HBO, tá, gente? Eu acho que é uma série produzida pela própria HBO, que inclusive é uma série de comédia, né? Uma comédia dramática, assim, e é uma sátira também, porque é muito engraçado, porque são pessoas que vão para um resort maravilhoso, paradisíaco, no Havaí. Só que as pessoas não conseguem desfrutar daquela maravilha, porque cada um tem os seus problemas, cada pessoa que vai tem as suas neuroses e muita coisa acontece lá dentro.
Então acaba sendo bastante irônico, sabe? E é uma série interessante porque ela faz a gente refletir, sabe, sobre algumas posturas que às vezes a gente tem na vida, que são umas posturas de mimo, de ingratidão, né? Que às vezes a gente está vivendo uma situação que tinha tudo para ser incrível, para ser maravilhosa, e a gente não consegue desfrutar, porque a gente não consegue ficar no presente, não consegue se entregar ao momento, né? Fica pensando em outras coisas ou desejando outras coisas, fica identificado com os desejos do ego e não consegue viver o agora. E aí muita vida a gente deixa passar porque a gente não consegue viver o presente, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Eu aprendi muito isso naquele livro do Osho, que eu já recomendei algumas vezes, que é muito bom, é o Fama, Fortuna e Ambição, né? Já falei desse livro em vídeos, inclusive, mas como ele fala, né? Acho que é nesse livro que ele fala que o desejo é uma necessidade que enlouqueceu, né? A gente acha bonito numa sociedade narcisista e psicopática como a nossa ficar desejando coisas de forma incessante. Mas uma coisa é a gente querer evoluir como indivíduo, focando na eternidade, em algo mais profundo. Outra coisa é a gente ficar colecionando coisas que só satisfazem o ego, mas que não trazem um preenchimento real para o ser. Essa ambição não é saudável, porque é insaciável, né? Até rimou. Então não basta uma circunstância externa aparentemente boa para uma pessoa estar bem com ela mesma, se a pessoa não tem o nível de consciência preparado para desfrutar daquilo na excelência. Porque senão ela vai estar vivendo aquela situação, mas enquanto aquilo está acontecendo, ela já está desejando outra coisa. Ela está se comparando com o vizinho, está olhando o que o vizinho tem, está desejando o que o vizinho tem e não consegue enxergar a luz que tem na própria vida, não consegue agradecer o que acontece na própria vida, porque ela está sempre na comparação, na competição, nos desejos insaciáveis do ego, né? Tem algumas pessoas que me escrevem que falam que se sentem muito mal com pessoas que postam vidas perfeitas no Instagram e criticam essas pessoas como se elas estivessem endossando uma perfeição que não existe. E o que eu acho, gente, é que assim, a gente não pode ficar querendo controlar o que as outras pessoas postam e querendo falar, não, você não pode postar isso ou aquilo, porque não tem como a gente controlar o comportamento do outro, mas a gente pode controlar o nosso. Se nos faz mal, a gente para de seguir, para de olhar. Se você percebe que olhar o conteúdo de uma pessoa estimula o seu lado competitivo e te faz mal, te põe para baixo, para de consumir aquilo. É você que tem que mudar a sua postura interna e não o outro que tem que mudar para você ficar bem. E uma forma da gente não ficar mal, né, por conta de alguém que tem uma vida aparentemente perfeita, ou porque a gente acha que a pessoa é muito mais bonita, ou muito mais inteligente, ou muito mais rica, ou muito mais bem-sucedida, como que a gente não fica mal? Quando a gente sai da competição. Se você abandona a comparação, ou seja, se você se desidentifica do ego, não tem como a vida de outra pessoa, ou até mesmo o conteúdo de outra pessoa, aquilo não vai te abalar. Não vai te abalar porque você não vai estar olhando para aquilo, não vai estar dando poder para aquilo. Você vai estar olhando para as reais necessidades do seu ser. Você não vai estar na comparação que vem do ego, entende? Às vezes eu recebo mensagens assim, Gisela, todas as minhas amigas já tiveram filhos, menos eu. Todas as minhas amigas têm faculdade, menos eu, né? E a maioria de nós, a gente não se iluminou, é claro, a gente se compara, faz parte, estamos em aprendizado. Eu não vou falar para você nunca mais se compare, porque se você não é iluminado, você não vai conseguir fazer isso. Mas você pode ficar atento ao fato de que isso é um problema. E aí você já presta atenção. Ficou com inveja de alguém, se sentiu inferior, epa, sinal vermelho, estou me comparando, vou me policiar, vou prestar atenção para não entrar nessa energia, entende? Então, sempre que você está se sentindo inferior é porque você entrou no jogo da comparação, aí você já fica alerta. É a tal história do rato morto que eu já contei para vocês 350 mil vezes, mas como tem sempre gente nova chegando, né, eu vou contar rapidamente essa história porque cabe muito bem aqui nesse contexto. Então tinha um pássaro voando com um rato morto na boca e mais 30 ou 20 pássaros voando atrás dele. Ele estava muito perturbado até que chegou uma hora que ele abriu o bico e o rato morto caiu e todos os outros pássaros que até então estavam voando atrás desse pássaro
passaram a ir atrás do rato morto, né? E aí o pássaro então foi deixado em paz. E essa metáfora, na verdade, é para fazer uma comparação, né, com o ego e com o rato morto. O ego, ele é um rato morto. Quando você abandona o ego, essa perseguição das pessoas não vai mais te atrapalhar, porque você não vai estar identificado com o ego, entende? Então, tá se sentindo inferior, tá com dificuldade de viver o momento presente, de se entregar, né? Tá se comparando com seu vizinho, com seu parente, com seu amigo, tá se achando um lixo? Abandona o rato morto, abre o bico, solta esse rato. Abandona o ego, sai desse jogo da comparação, da competição. Você não tem que ser melhor que ninguém. Aceita quem você é, olha para si mesmo com olhos de compaixão. Aceita as suas limitações, porque aceitar é o primeiro passo para transformar. Olha para você com olhos de carinho. Começa a perceber as bênçãos que tem na sua vida. Solta o rato morto. Se você soltou o rato morto, você saiu da briga. A maioria das pessoas está infeliz porque está querendo viver uma vida que não é a delas, ou está querendo ser uma pessoa que não tem nada a ver com elas, né? Então, a maioria de nós, a gente está sempre projetando coisas no outro. Ah, como eu queria ter a vida do meu vizinho, ter o corpo da minha vizinha, como eu queria ter o trabalho de não sei quem, o sucesso do fulano, a inteligência de não sei quem, a riqueza de não sei quem. A gente está sempre desejando coisas, mas a gente não sabe o que as pessoas que de fato têm isso estão vivendo. Elas têm outras questões, outros problemas, outros desejos, porque a menos que elas tenham se iluminado, elas também estão com um monte de limitações e problemas para enfrentar. Porque o ego é um gerador de problemas, resolve uma coisa, aparece outra. Então não tenhamos a ilusão de que aquelas pessoas que a gente idealiza como perfeitas são de fato perfeitas, porque elas também vivem na dualidade, assim como nós. Gente, hoje eu vou ficando por aqui. Desejo um dia muito abençoado para todos vocês, com muito amor, com muita leveza, com muita alegria.